Muito bom dia a todos, esperamos que todos estejam bem. Bom, esse projeto foi desenvolvido para a disciplina de Projeto Assistido por Computador, que é componente curricular dos cursos de engenharia da UFABC. Ele foi desenvolvido em três pessoas, né? Eu, Alex, Gabriel e Thales, e a gente escolheu modelar um juicer da marca Breville. Nós optamos por escolher este modelo, né, este objeto para a modelagem do nosso projeto, por acreditar que ele seria minimamente complexo, que teria algumas peças que nos desafiaria na modelagem, né? Ao mesmo tempo que estaríamos aprendendo e se ambientalizando na plataforma, né, no software Inventor. Aqui temos duas peças, né, que seria a tampa e o suporte para o extrator, que elas têm alguns detalhes bem particulares que também nos fizeram optar por esse objeto, por ter uma complexidade aí envolvida. Bom, aqui a gente já tem uma imagem um pouco mais aberta que a gente consegue perceber alguns detalhes mais importantes e mais relevantes. Por exemplo, a alça aqui, que ela vai ter um movimento rotacional, tanto para liberar o suporte e a tampa, né, quanto para travá-los. A gente também tem o movimento rotacional da chave seletora, e aqui mais internamente a gente vai ter o extrator, e aquela parte que faz a trituração, né, da polpa da fruta e já separa o bagaço do suco em si. E ali dentro, né, essa peça que faz a trituração, ela tem um movimento rotacional também. Essa foi a primeira peça que eu modelei, e é o suporte para o extrator, aquela peça que vai em cima do corpo, né, e onde vai fazer, onde o extrator vai se apoiar, né, e tudo mais. E bom, essa peça aqui foi bastante tranquila de se fazer, já que ela tem em sua maioria ela é cilíndrica e também simétrica. Então, basicamente, eu utilizei de extrusão e revolução para fazer essa parte. Uma parte um pouco mais complexa foi fazer esse recorte, né, com essas partes aqui, mas aí eu preferi fazer metade, né, e utilizar da ferramenta de espelhamento e fazer o outro lado do, do recorte, né. E uma outra parte que foi um pouco mais complexa foi fazer essa saída para o suco, né? Que eu tive que fazer um plano inclinado. Bom, aqui temos uma vista de meio corte que explica bem, né? Como é como é o interior dessa peça. Aqui temos uma parte de extrusão aqui que vai fazer o suporte do extrator. Bom, a segunda peça que eu modelei foi o corpo. O corpo foi tranquilo porque ele é também praticamente cilíndrico, com alguns recortes. Por exemplo, esse recorte aqui é para a chave seletora e esse recorte aqui é para a alça. Bom, aqui temos alguns recortes, né? No caso aqui teria o chanfro que vai apoiar o suporte e aqui no meio tem uma entrada para simular a passagem do rotor, né? Para dentro do compartimento onde seria o motor, né? Aqui é a alça. A alça foi tranquila de se fazer também. No caso, eu fiz metade da parte de baixo até aqui, utilizei de espelhamento, tendo as duas partes, eu utilizei da ferramenta de loft para fazer o arco, né? E por fim, a tampa. A tampa foi uma peça mais complicada, né? Mais complexa. Essa parte foi tranquila, que essa parte ela tem um caráter cilíndrico, mas essa segunda parte aqui ela é um pouco mais complexa por não ser uma forma simples, né, uma forma básica. Então foi um pouco mais complexo. Então eu tive que ter um pouco de criatividade e pensar bastante. No caso, eu fui fazendo vários planos paralelos ao plano horizontal, e nesses planos eu ia fazendo alguns sketches, né? E por fim eu fui utilizando de loft para conseguir desenhar essa peça, né? Fazer essa modelagem. Por fim, a gente tem uma vista aqui de meio corte. Aqui, esse cilindro aberto aqui, né, é onde vai entrar o empurrador para empurrar as frutas e tudo mais. E aqui, esse vão é onde sai, né, de dentro do extrator da peneira e vai para o compartimento de bagaça ou de suco para esse lado.
Olá, me chamo Thales e como o Alex disse na introdução, eu vou mostrar um pouco aqui sobre como eu fiz para modelar minhas peças, as dificuldades que eu encontrei para fazê-las e falar um pouquinho delas também. Eu fiquei com o extrator do juicer e a jarra. O extrator é a parte responsável, como diz o nome, né, responsável por extrair o suco da fruta. Então ele é composto por esse corpo, pela lâmina que vai aqui bem aqui no centro e pela parte preta que encaixa na lâmina e os parafusos que juntam isso tudo. Então vamos começar aqui pelo corpo, que é uma peneira, na verdade, e ela serve para peneirar o suco da fruta. E aqui basicamente foi usado a ferramenta de revolução, junto com uma extrusão no centro para fazer esse espaço aqui, que é onde se encaixa essa parte preta, que é um suporte para encaixar a lâmina no meio do extrator. E aqui basicamente foi usado também revolução, uma extrusão para criar esse vão aqui no meio, outra extrusão também para levantar essa parte do centro e extrusão também para fazer os furos do parafuso que encaixam o corpo do extrator. Aqui eu acho que o maior desafio foi alinhar esses três furos para que encaixasse na lâmina certinho e ficasse certinho no corpo. Essa aqui é a lâmina, então aqui eu usei basicamente só uma extrusão. Fiz um esboço 2D de uma circunferência e fiz uma extrusão para que criasse um corpo sólido. E aqui novamente o desafio foi alinhar esses buracos, né, do parafuso com o buraco central da lâmina. Aí aqui tem o parafuso, que aqui foi usado basicamente extrusão. Um detalhe aqui que foi utilizada a espiral para fazer, né, a parte da rosca do parafuso, né, a parte que rosqueia ele. E essa parte também é um pouco chatinha porque tem que ficar testando os ângulos e qual que se ajusta melhor para ficar coincidente com o parafuso. Aqui temos a parte da jarra e o corpo da jarra em si não foi tão difícil de fazer. Basicamente foi usada também uma extrusão e o que mais foi difícil foi esta parte aqui que é a boca de onde cai, que encaixa no juicer para cair o suco. E essa saída aqui, que também não foi tão trivial de ser feita. Agora falando um pouco aqui de outras duas peças. O recipiente é esse aqui, esse é o recipiente que armazena a polpa depois da extração do suco. E uma das principais dificuldades foi quanto ao arredondamento, mais especificamente essa parte aqui, e quanto à construção dessa alça aqui do recipiente. Principalmente que a alça ela tem uma parte diferente, tem uma base de apoio, uma haste de apoio do lado. Então essa foi a parte mais difícil, foi a parte que eu tive mais dificuldade e contornei isso por tentativa e erro mesmo. E acabou dando certo. Agora já a outra peça, o empurrador, é uma peça bem simples. A parte, a parte mais complicada foi quanto a conexão aqui entre uma base e outra e quanto a realização desses sulcos aqui na peça. É, são quatro, são quatro exatamente iguais, quatro sulcos na peça exatamente iguais, e foram essas as principais dificuldades.
Bom, e após a montagem, esse é o resultado do nosso objeto, da nossa modelagem. Bom, agora que eu vou apresentar alguns detalhes, né? Por exemplo, a chave seletora, que ela tem esse giro, né? No caso, teria adesivos aqui que representariam as velocidades do juicer. A, ch- a, a alça, né, de travamento, ela vai ter esse giro, evidentemente sem a jarra ali presente. O empurrador, ele vai descer e subir, né? Aqui reparamos que existe guias, né, para que ele não encaixe de qualquer forma. Então por isso temos esse acessório que vai servir de guia para ele. E para desmontar seria esse procedimento, né? Libera a alavanca e levantamos a tampa, né? E aí a gente tem acesso aqui. Aqui temos o extrator que ele vai fazer esse giro, né? Que eu preparei uma vista de meio corte para conseguirmos observar esse movimento. Bom, aqui temos o rotor, né, embaixo e a montagem do extrator, né, que ele tem o suporte do extrator dele pequeno, essa parte preta. Aqui seria a peneira, né, a parte branca, e ali parafusado seria a lâmina. Quando o rotor gira, né, gira todo a peneira, a lâmina, né, que é o movimento que o juicer faz e que após o suco espremido, né, o bagaço, ele vai partir pela peneira, apenas vai passar o suco para sair pelo cano e ir para a jarra, e o que não passar, ele no caso ele vai subir, né, essa parte da peneira, vai passar por cima do suporte para o extrator e ir para o compartimento, né, o recipiente de bagaço.